Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel. Hoje eu lhes trago um SCP bem conhecido e um SCP que na minha opinião e um dos meus SCPs favoritos e um SCP que é considerado como um SCP voodoo criado possivelmente por magos anômalos e um SCP que possui tendência suicida. Mas enfim, hoje eu lhes trago o SCP-607, também conhecido como o gato cinza e suicida. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal se você gosta do conteúdo de SCP e também ativem o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e também compartilhar com seus amigos para ajudar o canal a crescer e peçam a sua sugestão de vídeo sobre SCP Creepypasta e terror se vocês tiverem uma sugestão de vídeo talvez mais. Então isso, bora prove. SCP-607. Nome do objeto: Dorian, o gato cinza, e suicida. Classe do objeto: Euclide. Procedimentos especiais de contenção: SCP-607 atualmente e contido pelo agente apagado, qual escolheu ser o dono de SCP-607. Agente apagado e SCP-607 devem ser colocados sob vigilância completa para estudo e o agente apagado deve reportar para que Doutor Apagado organiza uma avaliação psiquiátrica a cada 2 semanas. Uma força-tarefa deve estar pronta em todos os momentos com pelo menos um funcionário de classe D na mão para que o indivíduo tenha a impressão em caso da morte de SCP-607 ou o agente apagado ocorrer quando não é detido diretamente ou monitorado pelo agente apagado. O SCP-607 é mantido encadeado e encadernado em uma pequena câmara de contenção. A câmara de contenção é projetada para imobilizar SCP-607, permitindo que o pessoal médico insira tubos de alimentação, gotejamento, 4 catéteres e outros dispositivos de suporte de vida. Devido à natureza de SCP-607, agente apagado escolheu manter a câmara de contenção em sua pessoa ou em sua vizinhança imediata em todos os momentos. Descrição: SCP-607 é um gato americano macho de grande porte, de cor cinza e idade indeterminada, com um colar lendo Dorian. SCP-607 foi descoberto em 19 apagado quando um homem conhecido como apagado de repente e sem aviso prévio expirou violentamente em uma na cidade de Nova York. Senhor, esse apagado mais tarde foi encontrado morto, coincidindo perfeitamente com o momento em que o indivíduo estava saindo de casa e pegou o gato de apagado por engano. Devido à natureza misteriosa da morte de apagado, um funcionário da fundação local juntou à investigação. Como um consultor agente especial, apagado tinha saído para fumar um cigarro quando ouviu alguns sons de gato miando. O SCP-607 foi posteriormente vinculado com o agente apagado, que escolheu ao trazê-lo de volta à fundação como animal de estimação e companheiro. O agente apagado relatou dificuldade em continua ligado a SCP-607. O gato não comia, tornou-se letárgico e parecia não ter vontade de viver. Agente apagado disse para outros agentes que ele estava tendo experiência com dores de fome de simpatia. 7 dias após o contato inicial do agente apagado com SCP-607, ele e o gato morreram de fome. As circunstâncias em torno da morte do agente apagado e Senhor apagado despertou o interesse da fundação. O cadáver do gato foi levado para uma câmara de isolamento até que novos testes pudessem ser ordenados. SCP-607 reanimou aproximadamente 24 horas após o tempo estimado de morte. Foi corretamente especular que quando o SCP-607 se une com uma pessoa, formará uma relação simbiótica negativa. A SCP-607 terá ligações com o primeiro indivíduo humano que entra em contato após a reanimação. Vários experimentos foram conduzidos envolvendo cada ligação de SCP-607 com um funcionário de classe D. O teste mostrou que as lesões infligidas em SCP-607 apareceriam
lesão na pessoa ligada na representação anatômica mais próxima possível, machucando o SCP-607. Resultou em contusões no funcionário. Romper uma das pernas do gato. Resultou no braço quebrado do funcionário. A cessação de SCP-607 por meio de tiroteio resultou na morte do funcionário vinculado através de um furo sem nenhuma bala encontrada em todos os experimentos. SCP-607 reanimou aproximadamente 24 horas após a morte sem ferimentos físicos aparentes. Talvez o mais importante a notar, no entanto, é as tendências comportamentais de SCP-607. Independentemente das tentativas do indivíduo vinculado de apaziguar o gato, SCP-607 é suicida. SCP-607 foi observado morrendo de fome, infligindo danos pessoais com seus dentes e garras, entrando no trânsito, antagonizando os cachorros grandes e depois permitindo molesto comendo matérias venenosas, pulando nas partes móveis da maquinária pesada e tentando entrar em câmeras de contenção da qual abrigavam anomalias perigosas. Em todos os casos, a morte de SCP-607 resultou na morte do indivíduo vinculado com lesões e causas de morte refletindo as de SCP-607.